Tudo bem? Sou o Francisco da Celcom e eu gostaria agora de poder dar algumas dicas para como as empresas devem postar e olhar um pouco esse processo de inovação e criatividade que está sendo tão exigido no ambiente organizacional. Isso me remete que a gente precisa olhar muito as crianças, como elas estão fazendo, o que elas estão nos querendo ensinar. É importante inverter um pouco a nossa lógica e observar essas crianças que realmente têm uma criatividade acima do normal quando estão nessa fase da vida, porque 98% das crianças até 5 anos têm alta criatividade. Aos 20 anos, nós somos menos de 2% das pessoas com alta criatividade. A sociedade vai nos moldando e muitas vezes tirando a essência do qual a gente quer. E num ambiente empresarial de competitividade, eu preciso ter momentos em que eu realmente seja um pouco mais livre para poder pensar e saber achar as alternativas que me tirem da situação da dificuldade que eu me encontro. Eu vou dar um exemplo para conversar com vocês, que é o exemplo do meu pai e dos meus filhos. Quando eu era pequeno, qual era o desenho que eu assistia? Tom e Jerry, Corrida Maluca, os Herculoides. O meu pai, que era uma pessoa mais idosa, ele passava por mim e dizia assim: qual é a graça de ver um desenho desse tipo? Ou seja, que graça tem essa competição? Na verdade, eu queria transmitir para ele que o mundo estava muito mais competitivo do que na época que ele viveu. Mas ele não compreendia isso. Hoje, quando eu passo com meus filhos, eu vejo Yu-Gi-Oh!, Cavaleiros do Zodíaco e outros desenhos que são extremamente complexos para o meu aprendizado. Agora, quando eu fiz o exercício de realmente perguntar para os meus filhos, porque eles veem repetitivamente o mesmo desenho, isso vai fazendo com que eles possam pegar várias informações sobre esse desenho. Eu comecei a sentar e assistir o Yu-Gi-Oh! E quando eu comecei a ver isso, 1 hora de desenho, eu pedi para no final repetir. Ele deu um sorriso, disse: que bom, pai, vamos ver de novo. Assistimos de novo. E na terceira vez eu quis explicar para ele o desenho. E ao tentar explicar o desenho para ele, eu disse: ó, esse aqui é o personagem tal, esse aqui é o que vai fazer uma batalha com ele. E eles têm essa força. E ele começou a me corrigir algumas coisas e eu comecei a perceber que eu não tinha pegado 10% de tudo que ele sabia. Aí eu perguntei para ele: quantos personagens tem? Ele disse: mais de 1000. Aí eu disse: mas tu conhece todos? Ele disse: pai, praticamente. É por isso que a gente fica trocando informações sobre os desenhos. Ele está querendo demonstrar para a gente que existem várias dimensões que eu vou precisar analisar no mercado de trabalho. Esse profissional, quando chegar, ele vai ter melhores condições, porque ele já vem fazendo isso há mais tempo. Agora, eu preciso perceber que eu preciso colocar esses modelos dentro da minha empresa para conseguir realmente chegar no resultado esperado, ou seja, demonstrar, achar coisas que eu não estou enxergando. E essa maneira é uma das maneiras de poder perceber isso. Uma outra coisa que me chamou a atenção, quando os meus 2 filhos ganharam um determinado jogo, ao chegarem em casa, eles foram para a internet ver como é que se jogava. E eu fiquei olhando isso e perguntei para eles: mas o que vocês estão fazendo? Estamos vendo como é que se passa de fase. E eu fiz a seguinte pergunta para eles: mas por que você ganha um jogo e não joga? Vai ver como é que se passa de fase. E aí o menor me olhou e disse assim: pai, o importante não é passar de fase, é mostrar para os outros como é que a gente passa de fase. Então pode ter certeza que as crianças estão me dando dicas muito importantes que eu tenho que levar para o meu mundo empresarial. Ele está mais próximo do que a gente imagina. Isso se torna um grande processo de aprendizagem, alegre, divertido e contente, que as pessoas realmente fazem a transformação. Ok? Fica a dica aí.